Uribe, vamos conversar com a ministra Simone Tebet sobre a participação do Ministério do Planejamento na COP. Uma participação que prevê também a arrecadação de recursos, ministra, para o investimento em estados da Amazônia que podem ter algum avanço em relação a, por exemplo, emprego e renda. Mais do que isso, a senhora tem a participação aqui por conta do projeto Amazônia Forever, indicação sua, trabalhando já há algum tempo nessa proposta e também com a participação do BNDES, colocando dinheiro nessa proposta com foco na bioeconomia. Há quanto tempo o Ministério está tratando desse assunto e quais são os projetos que vão, de fato, trazer algum benefício para a população da Amazônia, em setor privado também? Como é que é a cooperação com os bancos? Bom, boa tarde, Tainá, boa tarde, Uribe, boa tarde a todos da CNN Brasil. Quero dizer que é um prazer muito grande saber que o Brasil tem a capacidade de receber uma COP dessa grandeza, um evento internacional dessa grandeza. Todos aqui, apesar de todas as deficiências que é natural, né, parabenizar o governo do Pará e o governo do presidente Lula pela coragem de fazer uma COP, né, com tantas adversidades, e tem sido um sucesso. Ela tem sido um sucesso não só pelas tratativas, o resultado final daqui 10 dias nós saberemos, para o mundo, e esse resultado sempre ele é lento, ele sempre é aquém do que o Brasil precisa para combater as mudanças climáticas. Não há, obviamente, condições de termos aqui uma bala de prata, mas sempre o país que recebe a COP, ele já começa a ter resultados concretos dia a dia durante a COP. Explico por quê. Tudo isso que está sendo tratado a nível de Brasil, não a nível de mundo, ele começou há muito tempo atrás. No caso do meu ministério, falando pelo Ministério do Planejamento, e essa é a vantagem, o Ministério do Planejamento ele trabalha no quieto, o Ministério do Orçamento ele tem que falar toda hora, e o Ministério do Planejamento ele trabalha a médio prazo. Nós conversamos há 2 anos aqui em Belém, junto com o BNDES e junto com o BID, na seguinte tratativa: é importante termos um olhar diferenciado para os países amazônicos e para os estados amazônicos. Com isso, o BNDES topou, o BID, eu sou governadora do BID no Brasil, topou fazer uma carteira de financiamento. Nós estamos falando de alguma coisa em doação, a maior parte é financiamento, outra agora inovação, parceria público-privado. O BNDES acabou de anunciar ontem com o BID 20 bilhões de reais. Isso é para colocar, né, no setor privado, pequenos e médios empresários, especialmente microempreendedores, para as cooperativas, focando na pauta da sustentabilidade sempre, gerando emprego verde, bioeconomia. E ontem nós anunciamos, o nosso ministério, em nome do governo do presidente Lula, junto com o BID, 1 bilhão de dólares para os estados e municípios da Amazônia, para as cidades. É importante a gente dizer, né, já que a maioria do norte do Brasil mora nas cidades, mais de 70% da população vive nas pequenas, médias e grandes cidades, é preciso dar condições econômico-financeiras para que esses moradores tenham saneamento básico, água potável, casa com banheiro e com teto solar, e isso custa dinheiro. Então o BID abriu uma linha de financiamento de 1 bilhão de dólares para as cidades resilientes, para a infraestrutura verde nas cidades. Então este pacote é um pacote já de concretude, Tainá. Enquanto o mundo está olhando o que será, qual vai ser o resultado da COP para 2026, nós já podemos falar que para o Brasil, muito dinheiro, muito investimento, muitos fundos estão chegando para garantir não só qualidade, preservação da floresta, água limpa, preservando os nossos rios, mas dando meio de subsistência para quem mora aqui, por uma única razão. Porque a floresta, para se manter em pé, ela tem que valer muito mais do que a árvore tombada. E é isso que nós estamos provando. Nós estamos mostrando, e se me permite, eu dou um exemplo do que acabamos de assinar com o governador Helder. O governo é avalista, o governo federal, de algo em torno de 15 milhões de dólares. Acabamos de assinar a primeira PPP verde de sustentabilidade. É a primeira de muitas que virão. O governo vai restaurar uma área absolutamente devastada da floresta amazônica em Altamira, 10 mil alqueires para começar.
e vai dar para a iniciativa privada. Eles vão reflorestar, gerar mais de 2.000 empregos, vão poder tirar o sustento econômico verde, turismo, visitação, parque, por mais de 30 anos. O BID é avalista, portanto, ele financia esse investimento privado. Se houver algum problema, nesse meio tempo, a União cobre qualquer despesa. Então, isso é o primeiro de muitas restaurações. Eu acho que talvez esse seja, emocionalmente falando, o que mais me tocou meu coração. Eu acabei de falar de 20 bilhões, falei de 1 bilhão e agora estou falando de apenas 15 milhões de dólares. Mas nós estamos falando agora, eu falei antes de florestas, preservar, falei de investimento dentro das cidades e agora estou falando em restaurar. Sabe o que significa a gente, nos próximos 15, 20 anos, ter 40% de tudo que foi destruído novamente restaurado? Este é um sonho, mas é um sonho possível. Nós começamos com o primeiro passo agora, que é buscar iniciativa privada para restaurar e a gente dizer o seguinte: nós somos parceiros. Vai lá, explore a economia verde. Se vocês não conseguirem no meio do caminho, nós estamos aqui para dar o suporte. Hoje aqui também muito se discute o papel das pessoas que moram nessa região em assuntos relacionados ao nosso dia a dia, saúde, emprego, educação e conectando tudo isso com a preservação do meio ambiente. A senhora trata aqui de um investimento que vai chegar para os estados da Amazônia e serão distribuídos serão transformados em investimento para a cidade. Os municípios também vão receber esses recursos. Qual é a ideia do tratamento dado a essas pessoas, né, que muitas vezes ficam alijadas desse processo, ministra? Você tem razão, Tainá. Hoje a cara mais pobre do Brasil não está mais no Nordeste brasileiro. De um modo geral, está no Norte, né, em função de ter que lidar com o desenvolvimento, mas também preservar a floresta em pé. Então, além de cuidarmos com políticas públicas e infraestrutura, né, tirando essas pessoas de palafitas e dando casas populares, o próprio BNDES, com essa linha de financiamento, a gente aqui está encantado, por exemplo, com a culinária. As pessoas estão encantadas com a culinária, né? Então, você tem muito microempreendedores, especialmente mulheres, pequenos empreendedores que vão poder pegar essas linhas de financiamento com juros muito mais baixos do que o mercado, além da assistência técnica. Então, há toda uma rede de proteção, além dos cursos de qualificação, né, para que nós tenhamos uma bioeconomia realmente garantindo a preservação da floresta amazônica. Agora o Gustavo Uribe, direto de Brasília, faz a próxima pergunta. Diga lá, meu parceiro. Ministra, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de falar um pouquinho de taxa de juros. A gente teve Gleisi Hoffmann dizendo que Gabriel Galípolo deixou a desejar, mantendo uma taxa de juros de 15% ao ano. Fernando Haddad, colega da senhora, deu uma entrevista exclusiva aqui ao Bastidores CNN essa semana. Ele elogiou Gabriel Galípolo, mas ele disse: há margem já para baixar os juros. A senhora concorda com o Fernando Haddad? Acha que há uma margem para que os juros sejam derrubados, ou pelo menos que haja um corte na taxa de juros para a próxima reunião do Copom? É uma pena que o índice de inflação do mês só tenha saído ontem, né, Uribe? Depois da reunião do Banco Central e da decisão de manter a taxa de juros. Eu estou convicta que depois de termos no mês passado a menor inflação dos últimos 27 anos para um único mês, que foi o mês de outubro, 0,09%, inclusive quem compareceu, né, para mostrar essa queda da inflação foram os preços dos alimentos, além da energia elétrica, que são dois produtos muito caros para a população classe média, para a população mais carente. Eu tenho certeza que a partir de agora, né, o Banco Central tem todas as condições de antecipar a queda de juros no Brasil. Acredito que pode ser na próxima reunião, se não na próxima reunião, já em janeiro do ano que vem, começar 2026 realmente como um ano positivo. Porque é a única coisa que ainda falta para que nós possamos aumentar a expectativa de crescimento no Brasil. Tudo que um país quer é crescer. Com crescimento tem emprego, com emprego tem renda, a renda gira a economia e gera mais emprego. Então é o que falta, porque o resto, maior massa salarial, menor índice de desemprego, inflação chegando para o centro da meta, o que nós precisamos é garantir que os empresários, né, o setor varejista, o setor de atacadista, o setor de serviços possam
buscar linhas de financiamento com juros mais baixos para dobrar a sua produção, com isso gerar emprego no Brasil. Ministra, falando um pouquinho também de LDO e meta, o governo conseguiu garantir a permanência no piso da meta este ano. O relator da LDO vai dar indicações no mesmo sentido, né, em 2026, mas eu te pergunto se não seria o caso do governo modificar a meta para reduzir o centro da meta ainda esse ano, e não seria mais realista deixar para 2026 um déficit zero em vez de insistir no superávit? Não, nós temos que cumprir a meta fiscal e não podemos mexer nesta meta. Nós temos que fazer superávit a partir do ano que vem. Juros também estão relacionados ao aumento da dívida pública no Brasil. Nós sabemos que é insuficiente as novas regras fiscais para a sustentabilidade futura, mas para a estabilidade da dívida, o arcabouço se mostra um bom regramento fiscal. Para isso, a gente não pode mexer na meta, senão também você tira a credibilidade da meta. Eu vi recentemente falando assim, mas aí fura a meta com despesas fora da meta. Vamos lembrar que a maioria absoluta dessas despesas que saíram da meta foram no período da transição, quando, né, na chamada PEC da transição, quando o arcabouço sequer existia. E a outra forma que nós fizemos para garantir que o arcabouço é factível, é execuível, é sustentável, que a gente não precisa nem mudar a meta do ano que vem, nem a meta dos próximos anos, que vão garantir um superávit ainda maior, foi ter resolvido aquele meteoro, né, aquela bomba que caiu no nosso colo o ano que vem, que cairia no nosso colo o ano que vem, que era a questão dos precatórios, e que nós conseguimos aprovar com muita tranquilidade. Foi uma ideia do Ministério do Planejamento e Orçamento, da equipe, de resolvermos o problema dos precatórios, que sempre são despesas que a gente não tem condições de prever, porque vem do judiciário, garantindo que ele fique fora das despesas, mas incluindo 10%, pelo menos 10% ao ano a partir de 27. 10% em 27 pelo menos, 20% em 28, 30% em 29 e daí por diante. Só complementando, né? Então como é que seria no ano que vem? Seria necessário uma meta menos ambiciosa, voltar para o déficit zero ou não? Não, nós vamos cumprir a meta o ano que vem com superávit. Por quê? Porque nós resolvemos o grande problema que nós tínhamos, que causava insegurança jurídica e insegurança econômica. Como é que vamos cumprir meta, tendo que colocar para dentro do orçamento, já a partir de 27, os precatórios? Quando a gente resolve o problema dos precatórios em 27, a gente garante segurança no mercado. Então isso dá um equilíbrio no câmbio, você tem menos inflação, paga menos juros. Então é todo um sistema interligado na economia que nos permite dizer, o ano que vem nós cumprimos a meta, que é 2026, com base também aliado a isso, a essa segurança, ao fato do Congresso Nacional estar sendo parceiro na aprovação de medidas de recomposição da receita. Lembrando que o que nós estamos fazendo não é aumentando a carga tributária de quem mais precisa, ao contrário, nós isentamos para a classe média o imposto de renda e para quem ganha até 7.350, diminuindo o imposto de renda para quem ganha até esse valor, e temos que compensar com quem não paga, né? E o Congresso tem sido tão parceiro que, a meu ver, fez uma coisa ainda melhor. Nós tínhamos previsto um aumento de alíquota da BET e eles falaram, não, nós precisamos aumentar ainda mais para equiparar ao que as BETs pagam no mundo. E com isso vão dar fôlego necessário para a gente poder cumprir com as políticas públicas no ano que vem, cumprir com as despesas obrigatórias, cumprir com as despesas discricionárias, não precisar mexer na meta, sabendo que teremos receita no ano de 2026. Uribe. Ministra, a senhora falou que agora as condições são cumprir a meta em 2026 ainda com superávit. A senhora acredita que é possível atingir o centro da meta, não as bandas no ano que vem? E mais, LDO. A senhora é responsável pela Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai ser enviada em abril. A senhora acredita que é necessidade fazer um ajuste fiscal das contas públicas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026? Para 2027, claro. O ideal era já ter começado a fazer de uma forma mais estrutural a revisão de gastos
há 10 anos atrás, né, Uribe? Desde que eu estava no Senado. Mas a coisa mais difícil, independente de governo, e não lembrando que nós mandamos um pacote de ajuste fiscal ano passado, o Congresso, democraticamente, porque é um direito dele, desidratou esse ajuste, achou que não podia o corte ser tão grande e se comprometeu, e foi uma ideia do Congresso Nacional, a fazer um corte linear de 10% em relação aos gastos tributários. Os gastos tributários hoje são da ordem de 600 bi, ou seja, o orçamento brasileiro, né, o governo federal deixa de arrecadar 600 bi com renúncias fiscais, muitas delas ainda legítimas, muitas delas ainda necessárias, como super simples, por exemplo, mas outras que eram importantes no passado, há 20, 15 anos atrás, não se sustentam mais. Então o Congresso se comprometeu a fazer um corte linear, não é o ideal o corte linear, mas seria o possível. Aí nós estamos falando de mais algo em torno, obviamente, daquelas renúncias que não são constitucionais, então não é em cima dos 600, seria em cima dos 280 bi, né? Seria quase 30 bilhões de reais. Isso é importante para nós, sim, é importante que para fins orçamentários, para a nossa LOA, né, que o Congresso se debruce sobre essa questão, ainda que não faça até dezembro, porque o ano está chegando, que possa ir no primeiro trimestre do ano que vem, né, março e abril, avançar nessa questão. E não é só por conta do orçamento de 26, é para o futuro do Brasil e é por justiça tributária, né? É justo aquele micro, pequeno empreendedor ter subsídio em forma de super simples, mas nós temos que analisar nas outras renúncias fiscais, aquelas renúncias que não mais se sustentam, porque afinal de contas, se alguém está deixando de pagar, outros tantos 203 milhões de brasileiros estão de alguma forma pagando essa conta. Ministra, eu vou repetir para a senhora uma pergunta que eu fiz ao ministro Fernando Haddad sobre plano econômico. É algo muito conversado no mercado financeiro, inclusive, essa apreensão sobre, já que o presidente Lula informou, olha, eu vou ser candidato, disse isso publicamente já, né, tirou da frente aquela dúvida, fica agora essa questão, né, quando o presidente deve apresentar seu plano econômico para uma próxima gestão? Quando a senhora acha razoável que isso seja feito? Imagino que já esteja sendo discutido, mas que isso seja tornado público. Tainá, você me permite falar de algo que o presidente vai anunciar para o Brasil no momento que ele achar importante, janeiro ou fevereiro, que é um projeto que nós estamos fazendo há 2 anos no planejamento, ouvindo os 37 ministérios, todas as universidades, todos os setores, do sindicalista ao grande empresário, do jovem estudante aos professores, passando pelos 27 estados da Federação Brasileira, que é o Brasil que queremos para os próximos 25 anos, a partir de 26. Este é um projeto que está praticamente pronto, foram ouvidos todos os conselhos e envolve 3 grandes eixos, não vou mencionar aqui para não perder tempo, inclusive um deles é a pauta do desenvolvimento com sustentabilidade, mas baseado claramente em 18 objetivos muito claros do Brasil que queremos. Eu acredito que como isso teve dedo, né, voz, participação, não só do presidente, mas de todos os seus ministros, da sociedade civil, dali, né, seja um bom caldo para aquilo que o presidente vai apresentar na macroeconomia, para a microeconomia, para a pauta de políticas públicas, de desenvolvimento sustentável e de fortalecimento das instituições democráticas. Leia-se, né, também avanços nas possíveis revisões, eu não diria reformas, que precisamos fazer em relação às instituições brasileiras. Então, acredito que em breve nós teremos, digamos ali, que um aperitivo disso, mas essa pergunta acho que tem que ser na parte mais de processo eleitoral, né, dirigida à equipe que provavelmente esteja começando a trabalhar não só do Partido dos Trabalhadores, mas também dos partidos aliados que já se declararam, né, como é o próprio PSB, enfim, apoiadores de uma possível candidatura à reeleição do nosso querido presidente Lula. A gente já ir se encaminhando ao fim da entrevista, passo a bola para você, Gustavo Uribe. Eu preciso daqui a pouco liberar a ministra, ela tem vários compromissos e está sendo super assediada. Foi uma entrevista batalhada. Tá até com um beijinho na mão, ministra? Ministra que está sendo assediada, tá? Para chegar até aqui demorou, Gustavo Uribe. Ministra, bem rapidamente, porque a gente precisa encerrar também. Para a inflação do ano que vem, a senhora falou que o governo deve atingir a meta e também ter um superávit. É possível atingir o centro da meta no ano que vem?
não só eu e a equipe econômica do governo, portanto o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento e Orçamento acreditamos nisso, como já estamos vendo sinais do mercado e do próprio Banco Central, né? Então, assim, a inflação do ano que vem vai ser definitivamente menor do que a desse ano e, obviamente, né, tudo que nós queremos, né, eu falo que o maior imposto do povo brasileiro, dos mais pobres, o mais perverso, o mais injusto, aquele que nós precisamos combater com todas as forças, chama-se inflação, que corrói a capacidade de compra, o poder de compra do povo brasileiro. Então, nossa expectativa, mais do que esperança, né? Certeza ninguém tem, mas é algo que é muito palpável. Primeiro, nós vamos ter uma inflação menor que a desse ano, tudo mais constante, óbvio, a gente tem que ver o que acontece lá fora, né, além mar, e diante de tudo que nós estamos planejando internamente dentro da equipe econômica, aliada a um Banco Central extremamente conservador, né? E aí o nosso apoio às medidas do Banco Central, mas aqui fazendo o mesmo apelo que o ministro Haddad fez ao nosso querido Galípolo, depois da informação da inflação de 0,09, apenas 0,09% o mês passado, a menor dos últimos 27 anos para o mesmo mês. Ministra, muito obrigada por essa conversa franca. Desejo aqui boa sorte nos seus projetos na COP30 e um bom trabalho. Uribe. Obrigado, ministra, novamente. Entrevista cheia de leads, que a gente chama no jornalismo, cheio de fatos importantes. Uma boa COP para a senhora.